Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura, integrando o mercado de gás natural para o desenvolvimento sustentável da sociedade, é a nossa missão. Conheça a TAG. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio APBR, direto da Rio Pipeline 2023, feira e conferência realizada pelo IBP no Rio de Janeiro. Nosso bate-papo de agora é com Marcelo Bragança, que é vice-presidente de logística e operações da Vibra Energia. Marcelo, obrigado pela gentileza por estar aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Um prazer falar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu queria começar esse bate-papo falando um pouquinho do painel que você vai participar daqui a pouco. Queria ver se você traz um spoiler aí pra gente do que você vai apresentar no painel de desafios, de oportunidades para esse mercado aqui no Brasil hoje. Perfeito. Bom, o painel vai versar sobre a infraestrutura, né, os modais de larga escala na movimentação de combustíveis no Brasil. E a gente, como maior distribuidora de combustíveis do país, né, com operações em todos os estados e uma infraestrutura enorme aí espalhada no país, esse é um tema muito relevante. O Brasil, obviamente, a gente vai explorar um pouquinho aí os gargalos que existem no país e obviamente, as oportunidades, né, são, ao mesmo tempo que são desafios, a gente precisa superar esses gargalos para reduzir o custo do Brasil, o custo de movimentação, mas eles são oportunidades para a gente continuar investindo nessa infraestrutura para avançar com a distribuição de combustíveis no Brasil. Vou abordar um pouquinho também a melhora dessa infra e a gente movimentar os combustíveis em modais de larga escala, né, utilizando mais dutos, cabotagem, ferrovias. Isso também tem um outro efeito muito benéfico, que isso contribui para a descarbonização também da nossa matriz de transporte. Então é um pouco dos temas aí que a gente vai abordar nesse painel, falar um pouquinho do que a Vibra vem fazendo, de como a gente vê esse ambiente aqui no Brasil. Como é que vocês estão, então, aproveitando o seu gancho, como é que vocês estão vendo o crescimento da malha de distribuição? Como é que vocês estão projetando o crescimento dessa malha dentro da atividade de vocês? Vocês estão acreditando ainda no investimento dos indutos, investimento no transporte rodoviário? Você falou da cabotagem, que é algo que ainda é muito pequeno para um país do tamanho do nosso. O que vocês estão olhando? Perfeito. Primeiro a gente identifica, o Brasil tem mapeado já, a gente tem muitos estudos aí com uma necessidade enorme de investimento em infraestrutura para movimentação de combustíveis e algumas dessas infraestruturas compartilhadas com outras cargas. A gente tem números, estudos que falam aí na ordem de 120 bilhões de reais nos próximos anos, aí falando de dutos, ferrovias, portos, né? Então, o que a gente vem fazendo, né? O Brasil ele também tem uma dinâmica que ele cresce de forma distinta. Sim. A gente tem um agro muito forte, então a região centro-oeste, aquele arco norte, o sul ali da região norte, né? É uma região que cresce bastante, a gente tem colocado muita infraestrutura nova ali. Então tem projetos tanto de ferrovias, né? E os combustíveis passam a ser movimentados por essas ferrovias, que é um modal mais eficiente do que as rodovias. Nós temos investido em novos terminais portuários. A Vibra tem sido muito ativa nos últimos anos, os leilões portuários que estão ocorrendo, né, e continuam ocorrendo. E também vamos reforçando a nossa própria infraestrutura já colocada, né? Só para dar um número, só em infraestrutura, nos mais de 90 terminais e 90 aeroportos que nós temos espalhados aí pelo país, nos últimos 3 anos nós investimos mais de R$1 bilhão só para manter essa infraestrutura, fora esses projetos de expansão que pontualmente a gente está olhando. Por exemplo, a gente está concluindo aí no início do ano que vem um terminal de movimentação de derivados em Santarém, no sul do Pará. Mas dá para a gente, vocês têm hoje já um investimento de médio e longo prazo definido para aumento de capacidade a gente está o tempo inteiro olhando o nosso portfólio, né? A gente tem hoje a maior capacidade instalada de armazenagem de combustíveis no país, com mais de 1.700.000 metros cúbicos de capacidade estática.
E a gente está sempre, obviamente, em alguns locais onde essa demanda não cresce, a gente entende ali que tem, eventualmente, uma oportunidade de desinvestimento, estamos fazendo. E, por outro lado, colocando novos projetos em áreas que a gente entende que a demanda vai crescer mais. Então, a gente tem um plano para frente, eu diria que de forma recorrente, a gente continua com essa ordem de 300, 400 milhões ano, fora projetos Greenfield. Como eu falei, nós temos hoje uma expansão muito grande em Suape, um terminal novo em Santarém, um projeto de um terminal novo em Vitória, uma expansão em Cabedelo, enfim. Então tem uma série de projetos e oportunidades aí que a gente vem destravando para garantir exatamente que a gente elimine os gargalos e que a gente continue reduzindo o custo logístico de movimentação dos derivados aí no país. Eu sei que é difícil a gente conseguir prever como que vai estar o mercado de combustíveis, tanto de líquidos e outros, mas dá para a gente imaginar daqui a 20, 30 anos como que pode estar esse mercado com a transição energética que a gente vem passando hoje? Eu sei que vocês olham muito para esse mercado, vocês estão olhando para a eletrificação, estão olhando para esses movimentos. Como é que vocês imaginam que a gente caminha aí nesses próximos anos? Essa é uma ótima pergunta, Felipe, porque, obviamente, todas as empresas buscam fazer as suas projeções, os seus estudos, né? E dificilmente alguém vai acertar na mosca, né? E até a única certeza é que vamos todos errar. Vamos todos errar em alguma medida. E a Vibra, até nesse sentido, né, a gente veio se preparando, montando o que a gente chama de uma plataforma multi-energia. Então, além de investir no nosso core business, eu já falo um pouquinho sobre ele, nós começamos a fazer outros investimentos em energia elétrica, adquirimos a Comerc, em biometano adquirimos a ZEG, fizemos uma joint venture com a Copersucar e criamos a Evolu Etanol, que já nasceu como a maior plataforma de comercialização de etanol do país, investindo na EasyVolt, que é uma empresa de eletromobilidade, carregamento elétrico, exatamente fazendo apostas graduais, porque em alguma medida os combustíveis líquidos vão ser substituídos. Mas mesmo voltando para os combustíveis líquidos, o que a gente acha que vai acontecer primeiro é uma maior penetração dos biocombustíveis. O Brasil tem uma liderança natural em etanol, em biodiesel, potencialmente biocombustíveis avançados, né? Então o HVO, que é o diesel verde, o SAF, que é o bioquerosene de aviação. Então esses combustíveis eles vão ganhar relevância ao longo do tempo. E qual é a beleza disso? É que eles se valem da mesma infraestrutura já existente para movimentar derivados de petróleo. Então, um mesmo tanque que eu hoje armazeno, por exemplo, gasolina, eu posso no futuro simplesmente convertê-lo para ele operar com etanol, com praticamente zero de investimento para fazer essa conversão. Então, a gente acredita que, pelo menos pelos próximos 20, 30 anos, a demanda por líquidos vai permanecer relevante, até porque o Brasil ainda está numa janela de crescimento de economia, de motorização da sua economia. Então vamos ter muita demanda ainda para líquidos. E o que a gente vem fazendo, além de continuar investindo nessa infraestrutura, é também esses novos investimentos para, de alguma forma, na medida que essa transição vai acontecendo, a Vibra continue se posicionando para oferecer soluções eficientes para os seus clientes. Eu gosto muito de destacar que a gente... A transição energética, né, as pessoas falam muito daqueles 3Ds, né, a descarbonização, descentralização e digitalização. Eu falo muito que tem um quarto D na minha visão, que é o de diversificação. Não vai ter uma fonte única que vai ser a bala de prata, que vai prevalecer. Então a gente está diversificando exatamente para poder atender aí aos nossos consumidores e clientes de uma forma eficiente. E é isso que a gente acredita, cada região vai ter uma vocação para algum tipo de energia vai prevalecer. Ora, o etanol numa determinada região, talvez em outra os veículos elétricos vão penetrar um pouquinho mais. Se você for para o interior do país, para a região do agro, o diesel vai ter muita relevância ainda por um bom tempo. Então a gente está se preparando para isso. E vai ser diferente dos países, né? Não vai ser igual esse movimento, né? Assim como o Brasil é muito grande e vão ser várias transições, vamos dizer assim, o mundo vai fazer isso de forma diferente, né? A gente não vai fazer isso igualzinho em todos os lugares. Agora, talvez a única certeza que a gente possa ter nesse processo todo é que ele vai acontecer, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que é inexorável. A transição energética a gente precisa fazer, né? Obviamente o planeta, a gente fala de
de crise climática, eu já diria que é uma emergência climática. A gente precisa ir tirando carbono, as emissões de carbono da atmosfera e vamos ter que fazer. O Brasil parte de uma vantagem muito grande. Nossa matriz de energia, de geração de energia elétrica já é muito mais limpa do que a grande maioria dos países. E a gente tem muita biomassa disponível para continuar essa jornada. Então, se você olhar a matriz de transporte, a gente já tem uma penetração de biocombustíveis da ordem de 25%, quando a gente olha toda a participação de etanol e biodiesel na mistura com diesel. Isso tende a avançar, porque a gente tem disponibilidade de área para expandir produção, seja de cana, etanol de milho, seja o etanol de segunda geração, sejam aí os novos biocombustíveis. Então, isso vai ser diferente no mundo e o Brasil tem uma vantagem muito grande e que a gente tem que aproveitar. E aí, fazendo um link com esse tema, né, do painel, para aproveitar isso, a gente vai precisar continuar investindo em infraestrutura. Sim. E para investir em infraestrutura, eu costumo dizer que a gente não tem um problema, a iniciativa privada, de arrumar o recurso. Tem liquidez para bons projetos de infraestrutura, você consegue financiamento. Mas o que a gente precisa? Regras claras, estáveis, para que você tome esse risco. Normalmente, investimento de infraestrutura são investimentos que se pagam em 20, 25, 30 anos. Então, a gente não pode ter mudanças de regra a todo momento. E, com isso, a gente consegue garantir um nível de investimento adequado para suportar tanto o crescimento do país quanto essa transição energética que vai acontecer, como eu falei. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Legal. Marcelo, te agradeço mais uma vez pela gentileza de abrir um espaço aí na agenda para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Felipe. Esperamos aí continuar tendo um bom evento aqui. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a Rio Pipeline 2023 pelos canais da agência PBR. Assine nosso canal no YouTube, não perca nenhum dos nossos conteúdos.